Você vende muito, mas mesmo assim chega no final do mês, não tem R$ 1 no bolso e continua trabalhando de graça. Mas sabe por que isso acontece? Porque você não sabe precificar do jeito certo. E quando a gente fala de precificação, ai, Deise, que saco, eu não sei precificar. Não é difícil, tá? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é simples você precificar e ter lucratividade no seu negócio. Porque as pessoas explicam de uma maneira muito chata, muito difícil de entender. Mas eu simplifiquei aqui a parada e trouxe para você 2 exemplos para você colocar em prática aí no seu negócio e entender de uma vez por todas como é simples precificar. Então, pega papel e caneta na mão e vamos começar a entender como é que você precifica do jeito certo. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve para você não perder nada, porque toda semana eu trago um vídeo fresquinho aqui falando de empreendedorismo, de como precificar, enfim, eu trago tudo aqui. E se você quer aprender algo mais, deixa aqui no comentário o que é que você quer que eu traga aqui para você, que eu trago, porque a minha ideia aqui é te ajudar. Então vamos lá. Primeiro erro que muita gente comete e você não deve mais cometer é: não copie o preço dos seus concorrentes. O seu concorrente tem uma realidade e você tem outra. Não calcule as coisas no chute, no olhômetro. Você precisa calcular bem tudo aquilo que você usa nos seus pratos para você ter lucratividade, porque lucro é número. E se você não calcular, você não vai ter lucratividade. Ai, meu Deus do céu, que maravilha. Eu já sabia disso. Beleza. Então, se você já sabe disso, então faz as coisas do jeito que tem que ser feita, tá? Não faz as coisas assim no olhômetro. E outra coisa que você precisa também incluir são os custos fixos que você tem e também o seu salário. Você não está trabalhando aí de graça. Independentemente que o negócio seja seu, você precisa tirar o seu salário, o seu famoso prolabore. E para isso acontecer, você tem que calcular tudo nos mínimos detalhes, tá? Porque quem não precifica sem cálculo tá pagando para trabalhar. E você não vai fazer mais isso depois desse vídeo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você... Como é que eu faço, Deise, para precificar do jeito certo? Primeira coisa, eu estou olhando aqui porque eu anotei tudo para não me perder, é você somar os ingredientes e a embalagem. Como é que eu faço isso, Deise? Eu vou te mostrar, peraí. E você também tem que acrescentar a parte dos custos fixos que você tem no seu negócio. Você tem aluguel, você tem internet, você tem funcionário, não sei, você tem água, você tem luz, você tem telefone. Esses aqui são os custos fixos e também o seu salário, o seu prolabore. Ele entra dentro desses custos fixos, tá? Então, você tem que calcular isso. E também você tem que aplicar a sua margem de lucro desejada. Dependendo do tipo de prato que você for fazer, você pode jogar aí com a margem de lucro de 30, 40, 50, 60, 80. Depende do prato que você está oferecendo para o seu cliente, tá? E aí você vai ajustar também uma coisa muito importante aqui que muita gente não sabe, é que quando você tem, praticamente a gente tem 3 canais de vendas, né? Você vende a venda direta para o cliente que vai fazer a retirada, você faz a entrega na casa do cliente, que é outro canal de venda, e você vende pelos aplicativos, que é o terceiro canal de venda. Então aí, na hora de precificar, você vai ter 3 tipos de preços diferentes, beleza? Que você tenha em mente isso. O preço que você vende para o seu cliente direto, que vem pegar aí no seu delivery, que vem fazer a retirada, é um preço. Se você vai fazer o preço lá para fazer a entrega na casa do cliente, é outro. E se você vender nos aplicativos, é outro preço também, tá? O preço muda, porque senão você vai sair no prejuízo. E aí, vamos fazer o primeiro exemplo aqui prático. Pegou papel e caneta? Vamos lá. Então, vamos supor que eu estou vendendo um temaki, né? Então, eu vou primeiramente, para entender quanto é que eu vou vender esse temaki para o meu cliente, eu vou ter que primeiro calcular quanto custa efetivamente esse temaki, beleza? Então, primeiro eu vou calcular os ingredientes. O que é que vai nesse temaki? Vai salmão? Vai nori? Vai arroz? Vai creme cheese? Beleza. Então, você vai somar todos esses ingredientes pesando, usando a balança. Vou fazer um exemplo aqui. Eu, nesse temaki, usei 50 gramas de salmão, usei 70 gramas de arroz, 20 gramas de creme cheese e meia alga nori, beleza? Gastei nesse temaki R$ 4 de salmão, R$ 1 de nori, 80 centavos de arroz, 70 centavos de creme cheese e não se esqueça de também acrescentar a embalagem, porque é aí que muita gente erra.
Quando você vai precificar, você vai calcular o preço do seu prato, você somou lá o CMV do prato. Beleza? O famoso CMV. Você calculou lá todos os ingredientes que eu usei, foram esses aqui. Mas não se esqueça também de incluir a embalagem, porque aquilo dali é custo. Você está pagando para comprar aquelas embalagens. Então, você tem que embutir, você tem que incluir as embalagens também no preço para você não sair no prejuízo, tá? Então, na hora de fechar o pacote lá, a embalagem vai também. E aí, você fez lá o total. Eu gastei R$ 5 de ingrediente, vamos supor aqui, e R$ 2 de embalagem. O meu custo total foi de R$ 7, beleza? Então, você gastou para criar esse prato, incluindo a embalagem, R$ 7. Você vai ter que também embutir os seus custos fixos e o seu Prolabore, tá? Nesses pratos. Você pode fazer dessa forma aqui. Por exemplo, não sei se você tem ficha técnica, mas se você não tem, tenha, porque sem ficha técnica fica impossível de você calcular, né? Na cabeça, no achômetro, não dá. Você precisa ter uma ficha técnica, porque nela você vai incluir todos os custos que você tem aí no seu negócio. Lá no SPN eu tenho as fichas técnicas já prontinha para você já usar e copiar e colar. Já tudo prontinho para você. Mas enfim, você precisa ter a ficha técnica, porque você vai incluir todos esses custos, já vai calcular automaticamente o quanto você gastou naquele prato, o quanto de custos fixos você tem aí todo mês e o seu Prolabore, a sua margem de lucro, a venda, dependendo do canal que você usar, enfim. Lá já tem tudo, beleza? Mas se você não tem, você precisa ter uma ficha técnica, porque nela você vai incluir tudo isso aqui e você vai saber exatamente o quanto você gastou. Então, você vai incluir o seu Prolabore, você vai embutir nesse prato o seu Prolabore. Vamos supor aqui que eu coloquei o preço, os custos fixos com o Prolabore, né, na venda desse determinado prato, temaki, R$ 2, você vai incluir. Então, o custo total ficou, né, que eu gastei R$ 7 de ingrediente e embalagem, mais o custo fixo lá, mais o Prolabore, que foi R$ 2, ficou R$ 9 esse temaki. E o preço final de venda, você pode também, aqui como eu falei, né? Você pode calcular por 3, ou então, dependendo do seu público, dependendo de onde está o seu negócio, dependendo da sua posição, enfim, tudo você pode fazer o cálculo por 3 ou colocar a margem de lucro que você prefere, 40, 50, 60, 70. Isso depende muito do seu tipo de negócio, da onde você está e qual é o seu posicionamento, tá? Aqui não é tatuagem, você pode acrescentar, como eu falei, a margem de lucro, você pode mudar, independentemente do prato, aquele prato eu gastei mais, eu gastei menos, enfim. Aí vai ficar por você. Mas se você fizer o cálculo por 3, esse prato aqui final vai ter o preço de R$ 27, beleza? Deu para entender? Pronto. E aí, você vai ter que ajustar, né? Eu gastei o preço final desse prato. Se eu calcular por 3, ficou por 27. Então, eu vou vender esse prato, né? Para quem vir fazer a retirada, por R$ 29, tá? Eu vou vender por R$ 29. Se no caso eu for vender nos aplicativos, Deise, eu vendo também nos aplicativos, o preço é igual? Não. É aí que também muita gente erra e não tem dinheiro no final do mês. Se você vende nos aplicativos, você tem que lembrar de colocar a taxa que o app cobra, tá? Dependendo da sua cidade, dependendo dos aplicativos que você trabalha, vai variar muito, mas não se esqueça de incluir a taxa dos aplicativos no preço final. Lembrando, o preço que você vende para as pessoas que vêm fazer a retirada no seu negócio é diferente daqueles dos aplicativos, para você não sair perdendo, porque as taxas dos apps, você sabe que é muito cara. Vou trazer outro exemplo aqui para você. Vou vender um combinado de 16 peças, beleza? Vamos lá fazer o cálculo do combinado de 16 peças. Os ingredientes, o total de ingredientes que eu gastei nesse combinado foi R$ 18, beleza? Eu fui lá, calculei os ingredientes, tudo, pesei, usei o salmão, usei o nori, usei o arroz, o creme cheese, o molhinho, usei tudo. E no total, esse prato me custou R$ 18. Eu incluí também a embalagem, viu? Tudo aquilo que o cliente vai levar, embalagem, hashi, molhinho, tudo que o cliente leva, você inclui no preço final. De qualquer prato, seja temaki, seja combinado, seja yakisoba, qualquer coisa, você inclui a embalagem, tá? Sacolinha, tudo vai incluído, porque senão você vai sair no prejuízo.
E aí eu vou também incluir nesse prato, lembrando sempre a regra é igual, eu vou incluir uma pequena taxa dos meus custos fixos e do meu prolabore, porque eu não vou trabalhar de graça, né? Até se a empresa é minha, eu tenho que tirar o meu salário, porque senão eu vou terminar tirando dinheiro da empresa, e isso não é legal. Você vai incluir também lá os custos fixos e o prolabore. Uma pequena porcentagem. No meu cálculo aqui, nesse combinado de 16 peças, eu incluí R$ 4, tá? E aí, o custo real de tudo ficou R$ 22. Beleza. E aí, o preço final, né? Se eu colocar por 3, vai ficar por R$ 66, tá? O preço final do meu combinado, acrescentando a minha margem de lucro, acrescentando todos os custos lá, ficou por R$ 67. O ajuste, né, para o retirada, ele vai ficar também sempre por R$ 66, não vai mudar nada. O cliente está vindo no meu negócio para vir buscar, beleza, R$ 66. Se eu for fazer a entrega, eu tenho que acrescentar a taxa, né, do meu motoboy, porque quem é que vai pagar esse motoboy? O cliente? Você? Se for pagar você, você vai sair no prejuízo. Então, você tem que incluir também. E reforçando aqui, você tem 2 modos de incluir essa taxa. Por exemplo, você pode incluir o serviço de entrega, né, o preço do serviço de entrega, ou então você pode dividir o seu cardápio em 2 tipos. O preço do cardápio para retirada ou o preço do cardápio para entrega. Que é isso que eu venho fazendo aqui no meu negócio. Eu posso te dizer a verdade? Foi a melhor escolha, porque os preços são muito mais altos, né? Eu entrei quase na onda dos aplicativos, então o cliente ele paga a entrega gratuita, mas só que ele vai gastar um pouco mais nos preços dos pratos. Se ele vier fazer a retirada é mais barato, se ele quiser a entrega na casa dele vai ser mais caro. Você pode também usar essa estratégia aí no seu negócio se você preferir, ou então você faz o cliente pagar a taxa de entrega que ele tem. E nesse caso aqui, vai sair por R$ 68, tá? Se for entrega na casa do cliente. Ah, mas Deise, eu vou vender no aplicativo também. Beleza, se você for vender no aplicativo, acrescente a taxa do aplicativo, que como eu falei, depende da cidade onde você está e qual aplicativo você está trabalhando. No meu caso aqui, eu fiz um cálculo e nos aplicativos eu deveria vender esse combinado de 16 peças por R$ 88, tá? Então, precificar não é difícil. Aonde é que muita gente erra? Erra na hora de colocar as coisas no olho, sem calcular nada. E sem cálculo, sem número, você vai continuar trabalhando de graça. E não é essa a ideia aqui, porque é muito frustrante, né? Vamos falar a verdade. É muito frustrante não ter resultado, não ter dinheiro no final do mês, ficar com a corda no pescoço. Então, para precificar do jeito certo, você já entendeu aqui qual é a regrinha. Pesa os ingredientes, calcula quanto de ingrediente você está colocando no seu prato, independente do prato que você estiver fazendo. Acrescenta embalagem, sacolinha, tudo aquilo que o cliente vai levar, porque isso é custo para você. E lembra também dos 3 canais de vendas que você tem. Se você for vender para o cliente direto, é um preço. O cliente que quer o sushi na casa dele é outro. E se você vender nos aplicativos, lembra de colocar a taxa dos aplicativos. E inclui também dentro, né, embute no preço do seu prato os custos fixos que você tem aí todo fim do mês, porque aquele custo, você trabalhando, você não trabalhando, você vendendo 10 ou vendendo 5, você vai ter todo mês. Então, é importante você acrescentar, embutir esse custo aqui dentro do preço de cada prato, porque aí fica muito mais fluido, fica muito mais simples você calcular. E como eu falei, você precisa ter uma ficha técnica, porque sem ficha técnica fica difícil pra caramba você ter clareza no final do mês, você entender não só se você está precificando certo os seus pratos, qual é a margem de lucro de cada prato, que como eu falei, dependendo do prato vai mudar aí a margem de lucro, tem prato que você vai ganhar muito, tem prato que você vai ganhar pouco, e você vai entender também se o seu cardápio é adequado, se aqueles pratos que você pensa que está vendendo pra caramba, que está trazendo dinheiro, no final não está trazendo nada, só está trazendo prejuízo para você, e aí você vai poder reagir, você vai tomar, né, uma atitude para mudar esse cenário aí no seu negócio. Até porque negócio não é brinquedo, né? E para você ter resultado, você precisa cuidar do seu negócio de verdade. Principalmente na hora da precificação, porque é a parte mais importante
né? Que muita gente não faz e fica se perguntando por que não tenho lucro, por que não tenho dinheiro, por que eu chego no final do mês e não tenho dinheiro. E não vai ser o seu caso. E se você quiser já todas as planilhas prontinhas, sem ter que ficar aí fazendo planilha, quiser já encontrar tudo pronto, lá no Método SPN eu já tenho todas as planilhas prontas, planilha de precificação, estudo de concorrência para você saber o que é que seus concorrentes, como é que você tem que se comportar com seus concorrentes, planilha de estoque para você ter o seu estoque organizado, planilha de fornecedores, enfim, já está tudo pronto lá, mastigado para você. É só você entrar, pegar as planilhas e usar aí no seu negócio e ter lucratividade de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ver mais coisas aqui no canal, quer que eu traga mais conteúdos que você queira aprender, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de te ajudar, porque a ideia aqui desse canal é justamente te ajudar a ganhar dinheiro com sushi do jeito certo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque como eu falei, toda semana eu trago um vídeo fresquinho aqui